Boa noite a todos, companheiros. Que Jesus ilumine essa leitura da noite de hoje, que a gente consiga fazer uma boa leitura desse trecho do Evangelho. Nós vamos estar finalizando o capítulo 7, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. E é o último item, né? O item 13 desse capítulo, que se chama Missão do Homem Inteligente na Terra. Ele é um capítulo pequeno na sua extensão escrita, mas para mim em particular é de muita intensidade, porque você começa a puxar uma ponta aqui, uma ponta ali, você começa a ligar algumas coisas e o texto fica enorme. Então eu vou pedir permissão para vocês, para não estender muito, eu vou lendo os trechos aqui e vou comentando algumas anotações que eu fiz, e algumas observações, né, do que eu entendi dessa leitura, né? Então o espírito é o espírito Ferdinando, né, espírito protetor, Bordeaux, 1862. Então começa assim: não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma sumidade desse globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Então esse comecinho ele já toca em alguns pontos, né, que vale muito a reflexão da gente, né? Primeiro ele toca direto aí na questão da vaidade, né, que está ligada ao orgulho, que nós comentamos, né, nesses últimos evangelhos. A gente vem falando muito sobre a questão do orgulho, inclusive foi um tópico ali, né, o orgulho, a humildade. Então ele fala muito isso aqui no trecho. Não é porque você é uma sumidade, porque você, de repente, conhece muito de um determinado assunto, que você deve se envaidecer disso. Isso realmente é interessante da gente observar, porque o que é saber, né? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz para mim nessa leitura do Evangelho. O que significa saber, né? O que é saber? Aí eu fui fazer as anotações aqui, né? Então, saber é conhecer, ser ou estar informado. Então, fulano falou outra coisa. Eu estou sabendo. Então, esse é o saber, né? Resumindo, né? Ok, eu tenho essa informação. Eu tenho... alguém já me falou. Quando a gente vai um pouquinho a mais, né? Que seria talvez uma palavra próxima, que seria, né, conhecer, né? O conhecer já envolve mais coisas, né? Já envolve outros trechos, que não é só saber, né? O saber em tese, ele pode ser considerado básico em alguns momentos, né? E muitas vezes a gente pode conhecer muito de um determinado assunto, mas ser completamente ignorante, vamos dizer assim, em outros temas, né? Questões sentimentais. Então, ele logo de início, ele já toca num ponto assim, que é muito importante. Eu entendi dessa forma. A gente precisa tomar bastante cuidado com essa questão da sabedoria, né? Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que usasseis em benefício de todos. Então, nesse trecho, né, ele toca num ponto importante também, né, que é a questão da inteligência, né? E por que Deus colocou a gente aqui nesse meio? Então é mais ou menos assim: Deus criou os espíritos, né, simples e ignorantes, lá no início, né, na criação, e colocou os espíritos em processo de evolução.
Então, quando você pega o capítulo aqui, Missão do Homem Inteligente na Terra, ele já diz o seguinte, fala, olha, todos os homens inteligentes, né, que estão na Terra têm uma missão. Que missão que é? Ele toca nesse trechinho aí, que ele falou, olha, usar a inteligência, desenvolver, né? A gente precisa desenvolver a nossa inteligência e precisa usar ela em benefício de todos. Ou seja, ok, ótimo que eu seja inteligente em alguns assuntos e a gente tem que desenvolver isso sim, mas a gente também tem como objetivo utilizar ela em benefício de todos. Porque senão a inteligência ele vira algo muito pessoal e vaidoso, né? E aí a gente começa a incorrer, provavelmente, alguns riscos aí muito sérios, né? No nosso processo evolutivo. Então está aqui um dos objetivos que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo aqui na Terra? Né? Está bem claro aqui. Continuando. Porque é uma missão que ele vos dá. Então ele nos deu uma missão. Pondo em vossas mãos o instrumento o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. Olha que interessante, né? Aquilo que a gente já leu, a gente já comentou também aqui em outros evangelhos, né? Do mais forte ajudando o mais fraco, do que tem uma inteligência um pouco mais evoluída, ajudando aquele que tem um pouco menos. Né? Mas aí cabe uma pergunta, né? E por isso eu gosto dessa palavra inteligência, que é o seguinte, o que é inteligência? Né? Muitas vezes a gente se depara com uma situação e a gente fala assim, pô, mas eu não sou inteligente. Né? E aí confunde tudo, né? Dá um nó na gente. Né? Inteligência, é sabedoria, é conhecimento, enfim. Aí eu fui buscar no próprio, né, no Livro dos Espíritos, nós estamos lá na pergunta 71, 72, nesse grupo de perguntas aí, fala muito de inteligência, depois, para quem tiver interesse no Livro dos Espíritos, e dá uma olhadinha lá, tá bom? Eu vou só dar uma pincelada aqui, né? Na pergunta 71, ele pergunta, né, o que é inteligência? Ele coloca resumidamente, né? É um atributo do princípio vital, né? É um atributo da nossa essência, da essência de Deus, né? Mas de onde vem, né? Qual é a fonte, né? A fonte da nossa inteligência é a inteligência universal. Aí ele faz uma colocação lá na pergunta 75, né? E o instinto, né? O instinto é uma forma de inteligência? É uma forma de inteligência, mais, vamos dizer assim, mais primitiva, porém mais assertiva muitas vezes. Por que mais assertiva? Por que o instinto às vezes é muito mais assertivo? Porque ele é mais mecânico, ele não passa pelo raciocínio, ele não passa pela reflexão. Porque quando a gente passa um determinado tema, uma determinada situação que a gente vive pelo raciocínio, pela reflexão, a gente ainda, pelo estágio evolutivo que a gente está, a gente ainda comete muitos erros. Então a gente pode incorrer em muitos erros. Por quê? Porque nós estamos ainda no processo evolutivo. E a gente vai ver um pouquinho já mais para o final desse capítulo aqui, ele falando que realmente a inteligência lá no futuro, né, ela é uma das faculdades principais e lá você vai ter bastante benefício. Porém, hoje nós precisamos construir essa consciência, essa inteligência. E a inteligência em si, né, agora falando especificamente da inteligência, o que é isso? É a faculdade, né? A faculdade no sentido de nos foi facultado, né, por Deus, né? Não é faculdade de escola, nada, né? Nos foi facultado, né, por Deus. Então é a faculdade de conceber, de compreender e de raciocinar. Isso é inteligência. Então quando a gente fala assim, compreender, ok.
né, a gente compreende dentro do nosso momento de conhecimento, né, de interpretação. A gente concebe, né, todos nós conseguimos criar, ou todos nós conseguimos gerar pensamentos positivos, negativos, nós somos criadores, né, em essência. E conseguimos raciocinar, que é ligar os fatos, né, o que está acontecendo, as situações, a coisas, a fatos que estão acontecendo. Fazer uma relação, uma correlação. Então, no fundo, todos nós somos inteligentes, né? Todos nós temos inteligência. A gente sai um pouquinho daquela situação, fulano é mais inteligente que eu. A inteligência aqui, ela toma uma outra proporção, né? Só que cada um tem inteligência no grau em que está evolutivo, né? Lembrando que nós somos a nossa, nesse momento, né, a nossa melhor forma, né? Estamos na nossa melhor forma. Podemos criticar, né? Muitas vezes nos criticamos, mas hoje é o melhor que nós conseguimos ser, né? E a inteligência nossa hoje, de cada um, ela realmente ela está no seu melhor processo evolutivo. Tá? Agora, quando a gente fala também na inteligência, em ajudar o outro, é evidente que por nós estarmos em processo evolutivo diferente, todos nós precisamos da ajuda dos outros. Porque às vezes nós, como foi comentado um pouquinho antes aí, nós somos bons em algumas coisas e muito mal em outras coisas, né? Por desconhecimento, por falta de prática, né? Por leitura equivocada. Então aí vem a importância, né? Da inteligência, da troca de inteligência, da troca de experiência, da troca de valores. Só assim nós vamos conseguir auxiliar as outras pessoas, né? Colocando todos nós no mesmo patamar espiritual, para que a gente possa discutir os pontos, possa aprender, né? Possamos aprender um com os outros. Né? Essa é a seara. Então, quando Deus nos deu a ferramenta inteligência, Ele nos deu para ser usado como qualquer outra ferramenta de trabalho. E cabe a nós, nessa seara, né, utilizar essa ferramenta. E principalmente quando a gente fala em colheita, né, em seara de colheita, a leitura que eu faço é assim, nós estamos aqui na terra plantando para colher não aqui, nós vamos colher no plano espiritual. Lá vai ser a nossa colheita. E a colheita é individual. Né? Ela é coletiva em função, né, do povo, né, da civilização e tal. Mas ela é medida individualmente. Né? Então, estamos aqui trabalhando com a nossa enxada da inteligência e outras também, né, no caso de hoje, do capítulo de hoje, tocando no assunto aí da inteligência. Então, estamos trabalhando com a enxada da inteligência para que a gente possa plantar o que precisa ser plantado, ou seja, ajudar quem precisa ser ajudado, nos ajudar através de outras pessoas que podem e têm condições de nos mostrar, né, outros ângulos, né, de visão, né, onde a gente possa parar, raciocinar, né, compreender, né, e gerar novas ideias, né, e criar novas ideias. Tá? E seguindo, né, a natureza do instrumento não indica o que dele se deve fazer. A enxada que o jardineiro põe nas mãos do seu ajudante não indica que ele deve cavar? E o que direis se o trabalhador, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu senhor? Direis que isso é horroroso e que ele deve ser expulso. Pois bem, não se passa o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir entre os seus irmãos a ideia da providência. O que é a ideia da providência? Né? A ideia
das coisas do futuro, né? A ideia das coisas espirituais. Então, quando a gente usa a nossa inteligência para atacar, né, aquele que nos deu a ferramenta, porque para ele nos dar a ferramenta e falar, olha, cave, é porque ele sabe que aquela ferramenta é para cavar, né? Ele não vai dar uma ferramenta com outra utilidade que não a de cavar. Então, se ele nos deu a inteligência tem esse propósito, tem esse desafio, e nós, muitas vezes, por orgulho, né, por acharmos que já sabemos tudo, que somos o bambambam, bam, bam, né, em determinados assuntos, nós, muitas vezes, usamos essa enxada para agredir os nossos irmãos, usamos essa enxada, né, para agredir os ensinamentos de Deus. Então a gente precisa tomar bastante cuidado quando a gente faz uma leitura sobre essa questão do uso da ferramenta, né? Continuando. Não ergue contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno? Terá ele o direito ao salário prometido, ou merece, pelo contrário, ser expulso do jardim? Pois o será, não o duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhação, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Aí vem outro trechinho. A inteligência é rica em méritos para o futuro. Eu cheguei a comentar no evangelho passado, muito rapidamente, esse trechinho no final, né? Eu fiquei muito invocado com esse trechinho, porque ele falava assim, inteligência, né, é rica em méritos para o futuro. Isso, claro que eu entendo que, né, com o tempo a gente vai adquirindo mais inteligência, mais experiência, enfim, lá na frente vai ser melhor do que hoje, né? Isso é ponto pacífico. Mas por que só lá no futuro? Hoje ela não seria? Isso aqui ficou mexendo comigo, né? A inteligência hoje também é importante. Ela é, vamos dizer assim, reduzida, né, no seu grau, né, mas ela tem a sua importância. Porque se hoje ela não for bem empregada, né, a gente lá na frente realmente não vai ter o resultado que a gente poderia ter, né? Continuando, ele fala depois, né, mas em condição de ser bem empregada. Se todos os homens bem dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, né, que é o quê? Né? Auxiliar o próximo, né? Inteligência no sentido de auxiliar o próximo. A tarefa dos espíritos seria fácil ao fazerem progredir a humanidade. Muitos, infelizmente, a transformaram em instrumento de orgulho. Muitos, infelizmente, a transformaram em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. Nesse trechinho fica claro, né, essa questão do orgulho, né, a gente acabou passando e também falando, né, quanto de nós não se sente orgulhoso por ser inteligente, né, por ter inteligência, sendo que a gente viu também que a inteligência, ela não é a inteligência que normalmente a gente está acostumado a fazer, né, essa pessoa é super inteligente, a gente imagina que, sei lá, a pessoa é uma sumidade, né, em algum assunto. É um professor de física quântica, é uma sumidade. Legal, bacana, precisa, vai ajudar muita gente, mas a pessoa não pode se colocar acima de outras pessoas, né, de outros irmãos, muitas vezes deixando de auxiliar, deixando de levar esse conhecimento em auxílio também das pessoas, usando esse conhecimento, né, essa enxada, para prejudicar, para muitas vezes atrapalhar a vida
de outras pessoas, né? De outros irmãos, de outros espíritos. O homem abusa de sua inteligência, como de todas as suas faculdades, mas não lhe faltam lições, advertindo-o de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Aqui é mais um recado, né, para finalizar, né, falando que, olha, né, aquilo que foi dado também pode ser tirado. Né? Então, quando a gente, agora, uma interpretação que eu fiz também aqui, quando a gente fala em campo vibracional, né, porque a gente se aproxima daquelas pessoas que têm a mesma vibração nossa, tal. Isso também, né, é assim que funciona, sim, é real isso. Porém, nós precisamos fazer da nossa inteligência também que ela se aproxime das pessoas, né? E que a gente consiga levar essa ferramenta até as pessoas, muitas vezes, quando as pessoas não conseguem vir até a gente. De forma que a gente, no meu caso aqui, procure usar essa ferramenta muito, muito pessoal, né? De uma forma pessoal. E talvez o sentimento, né? Para com as outras pessoas de uma forma mais branda. Porque muitas vezes a gente usa da nossa inteligência para construir a nossa arrogância perante outras pessoas, né? E tem que ser justamente o contrário, né? Se nós entendemos que a gente tem algum grau de inteligência, que ele seja nosso, que seja usado para o nosso crescimento, para o nosso benefício e que seja compartilhado com respeito, com carinho, com humildade, com igualdade de condições com os nossos irmãos. Para que aí sim, todo o nosso trabalho evolutivo, neste momento, nesse processo de aprendizado, possa ser útil, possa ser realmente aproveitado de acordo com a missão que Deus nos deu aqui na Terra como homem inteligente. Tem muitas mais coisas, né? Dá para a gente desdobrar um monte de coisa. É um capítulo muito pequeno, mas dá uma abertura para um monte de observações. E é isso. Espero que eu tenha conseguido pelo menos passar um pouquinho disso, do que eu senti quando eu li esse trecho do Evangelho, porque, como eu comentei, mexeu muito. E eu vou encerrando por aqui, porque já deu o meu horário. E vamos abrir para conversas e para pontuações. Obrigado, viu, gente, pela oportunidade de estar aqui falando.